Se inscreva no canal e clique no gostei. O sol é para todos a 32. Merenda também. Não quero que ele cresça ouvindo cochichos atrás das costas e não quero que ninguém ande para aí com contos e histórias do gênero Jen finge. O pai dele mexeu todos os pauzinhos para o safar daquilo. Quanto mais depressa acabarmos com isto, melhor. Senhor, finge, repetiu o senhor Tati com firmeza. O bobo eu caiu em cima da sua própria faca. Ele se matou. O Atticus dirigiu-se para um dos cantos da varanda. Pôs-se a olhar para a videira. Pensei que cada um deles era mais teimoso do que o outro. E me perguntei qual deles iria ceder primeiro. A teimosia do Atticus era calma e contida. Mas havia momentos em que era tão obstinado quanto os Cunningham's. O senhor Tati era menos culto e mais direto, mas igualzinho ao meu pai. O Atticus estava de costas. Se isto for abafado será mais pura negação da forma como eduquei o Jen. Às vezes penso que sou um fracasso como pai, mas, no fundo, eu sou tudo o que eles têm. O Jen olha para mim antes de olhar para qualquer outra pessoa e eu tenho tentado viver de modo a poder retribuir-lhe esse olhar. Se eu for conivente com algo assim nunca mais vou conseguir olhar nos olhos dele. E quando esse dia chegar vou saber que o perdi. E eu não quero perder nem o Jen, nem as Colt, pois eles são tudo o que tenho na vida. Senhor, finge. O senhor Tati continuava pregado ao chão. Bobo eu caiu sobre a faca. Eu posso provar isso. O Atticus virou-se. As mãos enterraram-se ainda mais nos bolsos. Será que nem sequer consegue ver as coisas pelo meu lado? Você também tem filhos, mas eu sou mais velho. Quando os meus filhos crescerem já eu serei um homem velho. Isto é, se eu ainda andar por aqui. Mas agora se eles não confiarem em mim, não vão confiar em ninguém. O Jen e as Colt sabem o que aconteceu. Se eles me ouvirem contar, na cidade, uma coisa diferente daquilo que realmente aconteceu, eles deixarão de ser meus. Eu não posso ter duas caras diferentes, uma para a cidade e a outra para minha casa. O senhor Tati girou sobre os seus calcanhares e disse, pacientemente. Ele atirou o Jen ao chão, tropeçou numa raiz daquela árvore veja. Eu lhe mostro. O senhor Tati meteu a mão ao bolso e retirou uma navalha de ponta-mola. Nesse preciso momento, o Dr. Reynolds apareceu na porta. O filho o morto está debaixo daquela árvore lá, doutor, dentro do pátio da escola. Tem uma lanterna. É melhor ficar com esta. Eu posso ir de carro até lá e virar os faróis, disse o Dr. Reynolds, mas por precaução levou a lanterna do senhor Tati. O Jen está bem. Ele não vai acordar esta noite. Assim o espero. Por isso não se preocupem. É essa faca que o matou. Não, senhor. Ainda está espetada no corpo. Pelo cabo parece ser uma faca de cozinha. O Ken já deve estar com a carroça. Doutor, boa noite. O senhor Tati abriu a navalha. Foi assim. Começou. Agarrou na navalha e fingiu tropeçar. Quando se inclinou para a frente, levou o braço esquerdo à frente, como se estivesse se apoiando em desequilíbrio. Apunhalou-se a si mesmo naquela parte mole entre as costelas. Foi o peso dele que a enterrou. O senhor Tati fechou a navalha e enfiou-a no bolso. As Colt tem 8 anos, disse ele. Estava assustada demais para perceber o que aconteceu exatamente. Olhe que ainda era capaz de ter uma surpresa, disse o Atticus entre dentes. Eu não estou dizendo que ela inventou tudo aquilo. Só estou dizendo que ela estava assustada demais para perceber o que aconteceu exatamente. Ali estava muito escuro. Escuro como o breu. E era preciso haver alguém muito habituado ao escuro para poder ser uma testemunha competente. Desculpe, mas não me convence, disse o Atticus, calmamente. Diabos o levem. Eu não estou pensando no Jen. A bota do senhor Tati bateu no soalho com tanta força que as luzes do quarto da senhorita Maldi se acenderam. As luzes da senhorita Stephanie Crawford se acenderam também. O Atticus e o senhor Tati olharam para um outro lado da rua depois, trocaram olhares. Esperaram um pouco. Quando o senhor Tati voltou a falar, a sua voz era quase inaudível. Senhor Finch, detesto ter de contradizer quando está assim. Esta noite foi sujeito a uma pressão enorme que nenhum homem devia ser obrigado a suportar. Eu não sei como ainda não está deitado numa cama por causa disto. Mas uma coisa eu sei. Pela primeira vez não está conseguindo juntar 2 mais 2 e isto tem de ficar resolvido hoje. Amanhã será tarde demais. O bobo eu tenho uma faca de cozinha espetada no bucho. O senhor Tati acrescentou que Atticus não podia continuar dizendo que um rapaz do tamanho do Jen, e ainda mais com o braço partido, tinha força suficiente para lutar e matar um homem adulto no meio do escuro. Disse o Atticus, abruptamente. Você estava com uma navalha de ponta e mola na mão. Onde a arranjou? Tirei-a de um bêbado,
respondeu friamente o Sr. Tati. Eu tentava me recordar. O Sr. Eu estava em cima de mim. Depois caiu. O Jim devia ter se levantado. Pelo menos era o que eu pensava. Já disse que atirei, esta noite, de um bêbado na cidade. Provavelmente, o eu deve ter encontrado aquela faca na lixeira. Afiou-a e esperou a sua oportunidade. Só ficou à espera. O Atticus encaminhou-se para o balanço e sentou-se. As suas mãos balançavam entre os joelhos. Olhava para o chão. Tinha se deslocado com a mesma lentidão daquela noite na prisão, quando eu pensei que ia demorar uma eternidade para dobrar o jornal e pousar na sua cadeira. O Sr. Tati andava dando voltas pela varanda. Devagar. A decisão é toda minha, Sr. Finch. Não sua. É a minha decisão e fica a minha responsabilidade. Se não vê as coisas como eu, pela primeira vez, não vai poder fazer nada sobre isso. E se quiser tentar, então eu terei de lhe chamar de mentiroso na cara. O seu menino nunca apunhalou o Bobwell, disse lentamente. Nem de perto, nem de longe, e agora já sabe. A única coisa que ele queria fazer era levá-los, a ele e a irmã, para casa, sãos e salvos. O Sr. Tati parou em frente do Atticus de costas voltadas para nós. Posso não ser o melhor dos homens, senhor, mas sou xerife de Mycombe County. Vivi nesta cidade a vida inteira e já vou a caminho dos 43 anos de idade. Sei tudo o que aconteceu aqui desde antes de ter nascido. Há um rapaz negro morto sem razão nenhuma e o homem responsável por isso está morto. Sr. Finch, ao menos desta vez, deixe que os mortos enterrem os mortos. Deixe os mortos enterrarem os mortos. O Sr. Tati foi até o balanço e pegou no chapéu. Estava pousado ao lado do Atticus. Depois, o Sr. Tati puxou o cabelo para trás e enfiou o chapéu. Nunca ouvi dizer que é contra a lei um cidadão fazer o máximo para prevenir um crime. Pois bem, foi exatamente isso que ele fez. Mas talvez você vai dizer que é meu dever contar isso à cidade inteira e não abafar nada. Sabe o que acontecia depois? Todas as senhoras de Mycombe, incluindo a minha mulher, iriam bater-lhe a porta e trazendo tortas merengadas. Na minha maneira de pensar, Sr. Finch, pegar o homem que fez um grande favor a si e à cidade e arrastá-lo para a luz da ribalta com a sua timidez. Para mim isso aqui é um pecado. É um pecado e não estou disposto a carregá-lo na minha consciência. Se fosse qualquer outra pessoa, seria diferente. Mas não este homem, Sr. Finch. O Sr. Tati estava tentando escavar um buraco no chão com a ponta da bota. Puxou pelo nariz e depois coçou o braço esquerdo. Posso não ser lá grande coisa, Sr. Finch, mas ainda sou xerife de Mycombe County e o Bobwell caiu em cima da faca. Boa noite, senhor. O Sr. Tati desceu da varanda e atravessou o pátio. A porta do carro bateu e ela partiu. O Atticus permaneceu sentado olhando para o chão durante muito tempo. Finalmente ergueu a cabeça. Escute, disse ele traço. O Sr. Eu caiu em cima da sua faca. Você consegue compreender isto? Parecia mesmo que o Atticus precisava ser animado. Corri para ele e abracei-o e beijei-o com toda a força do meu ser. Sim, pai, eu compreendo, assegurei. O Sr. Tati tinha razão. O Atticus libertou-se e olhou para mim. O que quer dizer? Bem, era mais ou menos como matar uma cotovia. Não era. O Atticus mergulhou o rosto no meu cabelo e acariciou-o. Quando se levantou e atravessou a varanda em direção às sombras, o seu passo juvenil tinha regressado. Antes de entrar em casa parou frente ao Bull Hadley. Obrigado pelos meus filhos, Arthur, disse ele. XXX. E quando o Bull Hadley se levantou, as luzes da sala brilharam sobre a sua testa. Cada movimento que fazia era incerto, como se não tivesse a certeza que as suas mãos e os seus pés podiam estabelecer um contato adequado com as coisas que tocava. Tossiu, com aquela sua horrível tosse seca, e ficou tão abalado que teve de voltar a sentar-se. A sua mão procurou no bolso e tirou um lenço. Em seguida, tossiu no lenço e limpou a testa. Estava tão habituada à sua ausência que achava incrível que ele estivesse sentado ao meu lado durante todo aquele tempo. Ele não tinha feito um único ruído. Levantou-se mais uma vez, virou-se para mim e apontou com a cabeça na direção da porta da frente. Gostaria de dizer boa noite ao Jane. Senhor Arthur, faça o favor de entrar. Encaminhei-o pelo corredor. A tia Alexandra estava sentada ao lado da cama do Jane. Entre, Arthur, disse ela. Ele ainda está dormindo. O Dr. Reynolds deu-lhe um forte sedativo. Jean-Louise, o teu pai está na sala? Sim, senhora. Acho que sim. Vou falar com ele. O Dr. Reynolds deixou-a e a sua voz foi sumindo. O Bull tinha ido para um dos cantos do quarto, onde ficou com o queixo levantado, olhando Jane à distância. Peguei-lhe pela mão. Era uma mão surpreendentemente quente para sua brancura. Dei-lhe um ligeiro puxão e ele deixou-me guiá-lo até a cama do Jane. O Dr. Reynolds tinha montado uma espécie de tenda de campanha sobre o braço de Jane,
para manter as cobertas afastadas, acho eu. O bolo inclinou-se e espreitou por cima. O seu rosto mostrava uma expressão de curiosidade tímida, como se nunca tivesse visto o rapaz. A sua boca estava ligeiramente aberta e fitava o Gen da cabeça aos pés. Depois levantou a mão, mas deixou-a cair logo ao longo do corpo. Pode fazer-lhe um carinho, senhor Arthur. Ele está dormindo. Não podia era fazer isso se ele estivesse acordado, que ele não ia deixar. Dei por mim explicando. Vai lá. A mão do bolo pairava sobre a cabeça do Gen. Vá em frente, senhor. Ele está dormindo. A sua mão desceu então lentamente sobre o cabelo do Gen. Estava começando a entender a sua linguagem corporal. Depois, a sua mão apertou a minha, indicando que queria ir embora. Levei-o até a varanda, onde os seus passos inseguros pararam. Ainda segurava na minha mão e não mostrava sinais de querer largá-la. Você vai me levar para casa? Era quase um sussurro, como se fosse a voz de uma criança com medo do escuro. Pus o meu pé no primeiro degrau e parei. Tinha-o guiado pela minha casa, mas nunca o poderia guiar até a casa dele, senhor Arthur. Dobre o seu braço. Assim está bem, senhor. Meti a mão na curva do seu braço. Ele teve de se abaixar um pouquinho para me dar o braço. Mas se a senhorita Stephanie Crawford estivesse assistindo a tudo da janela, então certamente que veria Arthur Hadley me acompanhando pela calçada, como qualquer cavalheiro. Chegamos ao candeeiro da esquina e perguntei-me quantas vezes o Dio tinha ficado ali, abraçando o poste, olhar perdido, esperando e desejando. Perguntei-me quantas vezes eu e Gen fizéramos aquela viagem, mas aquela era a segunda vez na minha vida em que entrava pelo portão dos Hadleys. O bolo e eu subimos os degraus da varanda. Os seus dedos encontraram a maçaneta da porta. Gentilmente libertou a minha mão, abriu a porta, entrou e fechou a porta atrás dele. Nunca mais o vi. Os vizinhos trazem sempre comida quando há um falecimento, flores quando há uma doença e pequenas coisas nas outras ocasiões. E o bolo era nosso vizinho. Ele nos dera 2 bonecas feitas em sabão, um relógio quebrado e a respectiva corrente, 2 moedas da sorte e as nossas vidas. Mas os vizinhos retribuem também. Nós nunca devolvemos o que tiramos da árvore. De fato, nós não lhe tínhamos dado nada e isso me entristecia. Virei-me para regressar para casa. Trêmulos, os candeeiros iluminavam a rua até a cidade. Nunca tinha visto nosso bairro daquela perspectiva. Ali estava a casa da senhorita Maudie, a da senhorita Stephanie. Ali era a nossa casa. Conseguia ver o balanço na varanda. A casa da senhorita Rachel logo depois da nossa, perfeitamente visível. Até conseguia ver a da senhora Dubose. Voltei a olhar para trás. À esquerda da porta castanha havia uma grande janela fechada. Fui até lá, parei em frente da janela e dei meia volta. A luz do dia, pensei eu, deve dar para ver até a esquina dos Correios. A luz do dia. Na minha mente a noite desaparecera. Era dia e a vizinhança agitava-se. A senhorita Stephanie Crawford atravessava a rua para contar as últimas para a senhorita Rachel. A senhorita Maudie inclinava-se sobre as suas azaleias. Era verão e 2 crianças corriam na direção de um homem que se aproximava à distância. O homem acenava e as crianças faziam uma corrida para ver quem chegava primeiro. Ainda era verão e as crianças aproximavam-se. Um rapaz caminhava lentamente pela calçada, arrastando, atrás dele, uma vara de pescar. Um homem esperava por ele com as mãos na cintura. Era verão e os seus filhos brincavam no pátio da frente com um amigo deles, encenando um bizarro dramalhão inventado por eles próprios. Era outono e os seus filhos lutavam na calçada, em frente à casa da senhora Dubose. O rapaz ajudou a sua irmã a se levantar e foram para casa. Era outono e os seus filhos andavam para lá e para cá pelas esquinas, mostrando nos rostos as derrotas e as vitórias do dia. Paravam junto de um carvalho, deliciadas, confusas e apreensivas. Era inverno e os seus filhos tremiam ao portão, silhuetas recortadas contra o braseiro de uma casa em chamas. Era inverno e um homem caminhava pela rua, deixava cair os óculos e abatia um cão. Era verão e ele viu os seus filhos de coração partido. Outra vez o outono e as crianças do bolo precisavam dele. O Atticus tinha razão. Certo dia disse que só conheceríamos realmente um homem quando calçássemos os seus sapatos e caminhássemos dentro deles. Para mim, estar na varanda dos Hadleys foi o suficiente. A luz dos candeeiros era difusa e turva devido ao garoa que caía. No meu caminho para casa, sentia-me muito crescida. Mas quando olhei para a ponta do meu nariz vi algumas gotas pequeninas. Só que troquei os olhos, fiquei tonta e deixei de olhar. No meu caminho para casa pensei nas coisas que tinha de contar ao Gen amanhã. Ele ia ficar tão chateado com o que tinha perdido que, com certeza, não ia falar comigo durante uns dias. No meu caminho para casa pensei que o Gen e eu iríamos crescer, mas que não haveria muito mais coisas para aprender, exceto, talvez,
A álgebra. Subi os degraus correndo e entrei em casa. A tia Alexandra tinha ido para a cama e o quarto do Atticus estava escuro. Fui ver se o Gen já estava acordando. Vi que o Atticus estava no quarto do Gen, sentado ao lado da cama. Estava lendo um livro. O Gen já acordou, está dormindo tranquilamente. Só vai acordar de manhã. E você vai ficar aqui sentado só por aproximadamente 1 hora. Vai para a cama, Scout. Teve um longo dia. Bem, acho que vou ficar um pouquinho aqui contigo. Como quiser, disse o Atticus. Já devia passar da meia-noite e fiquei espantada com a sua concordância tão amável. No entanto, era mais esperto do que eu. Mal me sentei, comecei a sentir sonolência. O que é que está lendo? Perguntei. Atticus virou o livro. Um livro do Gen, chamado Tigray-Ghost. De repente, fiquei acordada. Por que é que pegou esse? Não sei, querida. Só peguei ele e pronto. É um dos poucos que ainda não li. Referiu. Lê alto, Atticus, por favor. Esse é mesmo assustador. Não, disse ele. Já teve sustos que cheguem. Este é demais. Atticus, eu não estava assustada. Ele levantou a sobrancelha e eu protestei. E não estava nada. Pelo menos até ter começado a contar ao Sr. Tati o que tinha acontecido. O Gen não estava assustado. Pergunte-lhe e ele te dizer logo que não estava. Além disso, não há nada realmente assustador, exceto nos livros. O Atticus abriu a boca para dizer qualquer coisa, mas voltou a fechá-la. Tirou o polegar do meio do livro e voltou à primeira página. Cheguei-me para ele e deitei a cabeça nos seus joelhos. H''RM, fez ele. Tigray-Ghost, por Secretaria Hawkins. Capítulo 1. Esforcei-me por ficar acordada, mas a chuva era tão suave, o quarto estava tão quente, a sua voz era tão profunda e o seu joelho era tão confortável que acabei adormecendo. Segundos depois, pelo menos assim me pareceu, o seu pé tocou-me suavemente nas costas. Me pegou no colo e me levou até ao meu quarto. Ouvi tudo o que disse, murmurei. Não estava dormindo. É sobre um barco e o Frei Três Dedos e os Tonês Boy. Ele desabotou-me o macacão, puxou-me para perto dele e despiu-me. Depois segurou-me com uma mão enquanto pegava no pijama com a outra. E depois eles pensavam que era os Tonês Boy quem estragava tudo no clube e espalhava tinta por toda parte. Levou-me para a cama e sentou-me nela. O seguir. Levantou-me as pernas e meteu-me debaixo das cobertas. E daí eles perseguiram-no. Só que nunca o apanhavam porque não sabiam como ele era. E depois Atticus, quando eles o encontraram, afinal não tinha sido ele que tinha feito aquelas coisas. Atticus, ele era mesmo bom. As suas mãos estavam por baixo do meu queixo, puxando as cobertas e aconchegando-as à minha volta. A maior parte das pessoas são assim, Scout. Quando finalmente as conhecemos. Desligou a luz e foi para o quarto de Gen. Sabia que ele ia ficar lá a noite toda e lá estaria ainda quando Gen acordasse de manhã. Fim do livro.